Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de ciências? Vamos lá? Hoje, quinta-feira, 25 de junho, tá? Na aula passada, a tia passou uma pesquisa para vocês fazerem sobre as florestas, né? Florestas temperadas, florestas tropicais. Foi isso? Eu sei que vocês fizeram essa atividade, então guardem essa pesquisa para que depois vocês possam estar entregando-a, tá bom? Então guardem direitinho para depois vocês entregarem, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando de outras regiões, tá? Vamos falar hoje, por exemplo, dos campos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho o que o nosso livro conta sobre os campos, certo? Observem esta imagem que vocês estão vendo, né? Essa imagem mostra os campos, tá? Então, os campos, eles apresentam vegetação que rasteira, com muitas espécies de gramíneas, tá? Neles, os invernos são bem frios, tá? E os verões bem quentes, tá? Vocês podem observar que as plantas, elas, bem baixinha, tá? A vegetação, bem baixinha, tá certo? Então, olha como é diferente, né, das florestas, tá? Então, cada região, né, ela tem sua vegetação própria, seu clima, tá? Vamos agora ver as savanas. Vamos ver as savanas? Olhem só as savanas. Olha esta imagem aqui das savanas, tá? As savanas, elas são ambientes encontrados em regiões quentes, tá? Apresentando dois períodos no ano, um chuvoso e o outro seco, tá? Sua vegetação inclui arbustos e árvores retorcidas, né? Com os troncos tortos, tá? Na savana africana, há muitos animais, tá? Como leões, girafas, elefantes. No Brasil, esse tipo de ambiente é chamado de cerrado. Olha que interessante, tá? Aqui é chamado esse ambiente de cerrado, tá? Não é savana, e sim cerrado. Local onde vivem a ema, a seriema, o tatu, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, tá? Então, não esqueçam que aqui no Brasil ele é chamado de cerrado. E olhem só essa outra região. Olha como é diferente essa região. Observem bastante essa região, tá? É chamada de tundra. Essa região aqui é chamada de tundra, tá? Ela é encontrada na região do Polo Norte e no alto de montanhas localizadas em regiões frias do planeta. Nesse ambiente chove pouco e faz, muito frio, tá? Gramíneas, líquens, musgos e pequenos arbustos são capazes de resistir às baixas temperaturas e à pouca luminosidade desse ambiente, tá? Os animais que vivem na tundra, como, olha só, os ursos polares, né? Outros, as raposas do Ártico, tá? A raposa do Ártico, eles apresentam pelo e camada de gordura sobre a pele, que ajudam a manter o calor do corpo. Olha como é bem gelada essa região, tá? E vamos falar agora de uma região muito conhecida, né? Que sempre passa nos filmes, nos desenhos.
Olha só essa região aqui, os desertos, tá? Quem nunca ouviu falar do deserto do Saara, o famoso maior deserto, o deserto do Saara, tá? Então, existem muitos desertos no planeta Terra. Em alguns deles, como o deserto do Saara, né? As chuvas são escassas e as temperaturas são muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. Olha que interessante! Com a pouca disponibilidade de água, os animais e as plantas que vivem nessas regiões desérticas apresentam adaptações que eles possibilitam sobreviver nesses locais. Então, olha só, nós falamos até agora, nós falamos das florestas, falamos dos campos, falamos das savanas, falamos das tundras e falamos dos desertos, tá? Dessas regiões do nosso planeta, onde cada uma tem as suas características, tá bom? Na próxima aula vamos falar de outras regiões, tá certo? Então, em casa, vocês vão exercitar um pouquinho, fazer uma atividade no livro de vocês, tá bom? Nas páginas que a gente vai colocar na plataforma. E vão lembrar dessas características que nós falamos aqui, tá certo? Pra gente poder corrigir. Então, faça uma atividade, que na próxima aula a gente vai corrigir a atividade e falar mais sobre outras regiões, tá bom? Então, ó, beijos e até a próxima aula de ciências.